Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Foleto, eu sou maquiadora e hoje eu vim mostrar para vocês 3 formas diferentes de aplicar a base. Com o pincel língua de gato, com o pincel kabuki e com a esponjinha. Como fica esse acabamento e a diferença entre eles. Vamos lá então, nesse vídeo eu vou usar a base Color Stay da Revlon. Se você não viu a resenha dessa base, eu vou deixar o card aqui em cima, que ela é a minha base favorita da vida. Vou colocar a base aqui na plaquetinha. E aqui eu tenho a esponjinha da Ruby Rose, pode ser qualquer esponjinha que você tenha. O tipo da esponjinha pode influenciar também no acabamento da sua base. Se você tiver aquela esponjinha que é bem dura, provavelmente a sua cobertura vai ficar uma cobertura leve da sua base. Então, às vezes você tem a base e acha que ela não dá cobertura, mas às vezes pode ser o problema na esponjinha. Então, dá uma umedecida nela, só que assim, gente, é uma umedecida, um susto debaixo d'água. Você não pode deixar ela encharcada. Deixa ela úmida, tira bem o excesso de água para ela ficar mais macia, para você conseguir usar e ter um acabamento melhor na sua base. Quando a esponjinha é muito dura, normalmente ela absorve muito produto. E isso faz com que você desperdice também aí mais base. Quando eu compro uma esponjinha que ela tá seca, totalmente seca, normalmente ela é mais durinha. Então eu sempre dou uma umedecida nela. Eu lavo a cada uso da esponjinha. Então, eu usei, lavei, ela automaticamente vai ficando mais macia. Isso faz com que chegue uma hora que eu nem preciso mais umedecer ela. Então, a esponjinha nova, normalmente, ela requer que você umedeça ela para o acabamento ficar mais bonito, para você conseguir uma cobertura maior e para não perder tanto produto também, porque, como eu disse, ela vai absorver mais produto, consequentemente, deixando uma cobertura mais leve no rosto. Quando a esponjinha tá mais macia, o acabamento fica bem melhor. Então, não é questão de umedecer para o acabamento ficar melhor, mas é questão de umedecer para a esponjinha ficar mais macia, para o acabamento ficar melhor. Entenderam? A esponjinha ela é meu jeito preferido de aplicar produto, porque ela já vai aplicando, dando acabamento. Ela é muito prática, eu gosto muito dela e como ela é grandona, ela já pega uma parte grande do rosto e aplica rapidinho. Então ela é bem prática, pra mim é a minha forma favorita de aplicar. Outra opção também é o pincel kabuki. O acabamento do pincel vai depender da textura da sua base. Se a sua base for bem grossinha, ele vai deixar uma cobertura mais grossa. Se a sua base for líquida, vai descer muita base lá para baixo do pincel e o pincel vai deixar com um acabamento mais suave. A base líquida normalmente já é uma proposta mais suave, mas com o pincel esse acabamento fica ainda mais suave. Então, às vezes você tem uma base que você está achando com a cobertura muito fraquinha, muito baixa, e você está usando o pincel kabuki, experimenta usar outro tipo de pincel. Mas se a sua base for grossinha, ou se você quer mesmo um acabamento mais suave, ele é uma ótima escolha. Mas toda vez que eu uso o pincel, eu sempre acabo dando um acabamento com a esponjinha, porque às vezes fica a marquinha da cerda do pincel. Se você fica esfregando muito o pincel no seu rosto pra tirar essas marcas da cerda, pra deixar um acabamento bem bonito, quanto mais você fica esfregando o pincel no seu rosto, mais o acabamento vai ficar leve, mais ele vai tirando ali o excesso. Então, por isso que ele acaba deixando uma cobertura mais leve. Mas, como eu disse, se a sua base for mais grossa, provavelmente ele vai manter essa cobertura, essa potência de cobertura da base. Agora, se você quer deixar a sua base com um acabamento bem pesado, eu recomendo o língua de gato. Por quê? Você vai pegar a sua base, ele quase não vai absorver produto, porque ele é bem fininho, não tem muito para onde ir a base aqui. Você aplica grosseiramente na sua pele, grosseiramente, tá, gente? Sem ficar dando acabamento. Mesma coisa, se você vai ficar alisando ali a base, você vai demorar muito mais tempo e você vai tirar a potência de cobertura da sua base. Então, aplica a base bem grosseiramente, espera ela dar uma secadinha e daí vem dando acabamento com a esponjinha só para tirar essas marquinhas de cerda mesmo. Quando a sua base dá uma secadinha no rosto, a esponjinha ela não vai tirar cobertura, ela só vai dar acabamento mesmo. Então agora eu vou mostrar aqui na prática para vocês. Vou começar aplicando com língua de gato, então. Vou pegar aqui a base. E ó, a base ela fica bem por cima da cerda, não é absorvida. Eu gosto muito de usar o pincel língua de gato em atendimento profissional,
que é um atendimento que a pessoa já espera um acabamento ali mais potente de base, não é aquela coisa dia a dia, né? Então, eu sempre uso nos atendimentos profissionais essa forma de aplicar que eu vou mostrar agora pra vocês. Então, ó, vou aplicar, eu já tô com a minha pele preparada, limpa e hidratada. Eu não apliquei primer, tá, gente? Ó, vou aplicar e eu vou, ó, colocando. Eu não aplico de uma forma, ó, espalhando muito a base, porque daí ela vai perdendo cobertura, ela vai ficando mais suave. Eu vou aplicando ela, sem esfregar muito. Aqui pra orelha, ó, daí eu já dou uma esfregadinha porque não precisa de excesso de produto. E no pescoço. Olha como ele deposita bem a base, ó. Ele não suga nada, nada, nada de produto. Só que ele deixa tudo mal acabado. E como eu disse, se a gente ficar alisando muito a base com o pincel, tentando tirar todas as marquinhas de cerda, a gente vai perdendo cobertura, tá? Só nas regiões que não precisa de cobertura que eu vou arrastando. E agora eu vou vir com a esponjinha, ó, com leves batidinhas, só pra ela tirar essas marquinhas da cerda do pincel. É bem rapidinho, ó. E pronto. Ó, a diferença de um lado para o outro. E eu acho que é uma forma super rápida também, porque você aplicou a base, colocou a cobertura que você queria e vem com a esponjinha dando acabamento. Agora eu vou aplicar direto com o pincel Kabuki. Esse aqui que eu tô usando é maravilhoso, esse pincel. Eu já tive muitos pincéis Kabuki, já tive da Pink Gloss, da Sigma, paguei super caro inclusive. E esse da Esfumato, gente, ele é maravilhoso, maravilhoso. O melhor pincel Kabuki que eu já experimentei. Vou pegar aqui a base e olha como ele suga muito mais produto, ó. Ele suga bem mais. Então, como eu falei, se a sua base for muito líquida, ele vai deixar uma cobertura mais suave porque a base vai escorrer lá pra baixo. E você vai perder, consequentemente, mais produto também. Essa base da Revlon, pra quem não conhece, ela não é nem tão líquida, nem tão grossa. Ela é um meio termo, ela não é aquela base que chega a escorrer, tá? Ela é mais densa. Ó, e vou aplicar em todo o meu rosto. Aí o Kabuki você tem que esfregar para você conseguir tirar o máximo de base possível. Se você fica só dando batidinha, ele só vai pegar a base que tá superficial, que não é quase nada, porque a maioria escorre. Ó, passo aqui no pescoço. Você pode ficar aqui dando acabamento na base até sair todas as marquinhas, mas quanto mais você esfrega o pincel, mais vai sair a potência de cobertura, tá, gente? Então, se você quer uma cobertura maior, evita ficar esfregando o pincel, aplica e dá acabamento com a esponjinha. O Kabuki, ele vai deixar uma cobertura um pouquinho mais natural. Eu não dei acabamento com a esponjinha, tá? Eu só dei acabamento com o pincel mesmo. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu acho que o Kabuki, ele deixa uma cobertura um pouco mais suave do que dessa forma que eu fiz desse lado aqui, aplicando com língua de gato e depois dando acabamento com a esponjinha. Uma dica para quando você for usar Kabuki é quando você for pegar a base, colocou a base na plaquetinha e vai pegar, evita ficar fazendo muito assim com o pincel. Porque quanto mais assim você fizer, mais ficar batendo ele, mais a base vai entrar. Então pega e passa no rosto. E agora eu vou pegar a esponjinha e vou aplicar aqui na testa, dando batidinha. A esponjinha, o acabamento depende da forma que você usa ela. Se você dá a batidinha, ela vai concentrando o produto. Se você vai arrastando, ela vai deixar uma cobertura bem mais suave. Então a esponjinha é legal porque para a mesma base você consegue dois acabamentos. Se você tem uma base muito grossa e você quer usar no dia a dia, quer ficar com uma cobertura mais suave, aplica com a esponjinha arrastando no rosto. Ela só vai dar uma igualada no tom sem deixar aquele reboco. Agora, se você quer uma cobertura mais pesada, vai dando batidinha, igual eu mostrei aqui, ó. Vai concentrando o produto, que daí você consegue um acabamento legal.
Então, resumidamente, o língua de gato, quando você aplica a base daquela forma, só colocando mesmo, e depois da base um pouquinho mais seca, dá acabamento com a esponjinha, você vai ter uma cobertura maior. Com o Kabuki, você tem uma cobertura legal, só que com um acabamento mais suave, porque ele só vai deixar ali o suficiente de base. Lembrando que se a base for muito líquida, vai ficar uma cobertura bem mais suave. E a esponjinha é legal que você consegue os dois acabamentos. Você consegue já colocar a base de uma forma mais suave, mais sutil ali no rosto, uma cobertura mais leve quando você esfrega ela. Ou se você quer uma cobertura mais pesada, você dá batidinhas que ela já aplica de uma forma dando acabamento. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Me conta aqui nos comentários se você descobriu alguma forma de aplicar base que você não conhecia antes. Não se esquece de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Dá um like nesse vídeo, por favor, para me ajudar na divulgação. É muito importante. Um beijo e até o próximo. Tchau!